Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Momento Psi, nosso último vídeo antes da virada do ano. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho mais ainda sobre o TDAH, só que dessa vez nos adultos. As pessoas geralmente discutem, debatem e pensam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade muito mais relacionado a crianças e adolescentes, principalmente por questões escolares. E as pessoas acabam esquecendo que o TDAH continua acompanhando essas crianças e esses adolescentes na sua vida adulta. E os adultos também sofrem com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que muitas vezes lá na vida adulta, essas pessoas já estão cansadas de muitos tratamentos medicamentosos, de muitas terapias, e acabam deixando isso de lado e alguns sintomas acabam novamente exacerbando. No TDAH na vida adulta, geralmente a parte da impulsividade e da hiperatividade é amenizada, realmente diminui consideravelmente, na maior parte dos adultos, né? Geralmente são pessoas com bastante energia, mas não chegam a ter aquela agitação motora e tanta impulsividade nas relações. Mas a desorganização, a desatenção, os problemas para levar até o final as suas atividades, dificuldade de manter o foco nas tarefas, continuam e atrapalham demais as pessoas na vida adulta com o tanto de responsabilidades que elas têm. Adultos com TDAH geralmente têm sua autoestima diminuída e têm uma visão negativa da vida, porque em geral são pessoas que cresceram estigmatizadas e se achando muitas vezes incapazes de muitas coisas. Então são pessoas que acabam muitas vezes desenvolvendo comorbidades no decorrer de suas vidas. Então a gente tem muitos casos de TDAH aliados à depressão e à ansiedade. Então é muito importante que se mantenham os tratamentos, as terapêuticas também na vida adulta para as pessoas que sofrem de TDAH. Essas pessoas muitas vezes acabam não só prejudicando a si próprias quando não estão se tratando, mas também com as pessoas com quem convivem. Geralmente no trabalho são vistas como pessoas muito irritáveis, né? Que se irritam facilmente ou até mal-humoradas, apesar da sua grande quantidade de energia e muitas vezes se tratar de pessoas com muita capacidade, né? Pessoas extremamente inteligentes, mas que nessa área então da socialização acabam tendo mais dificuldades. Na vida familiar também existem muitas dificuldades que os adultos com TDAH acabam sofrendo. Nas relações interpessoais, nos casais, geralmente o cônjuge dessas pessoas sofre muito, porque vive pisando em ovos, porque as pessoas com TDAH muitas vezes ainda têm algum quê de impulsividade, então elas explodem nas discussões, às vezes por coisa pequena, por coisa pouca, mas acabam ficando muito bravas. E também com os filhos podem ser intolerantes, e a gente não pode esquecer que tem uma questão genética aí do TDAH, então pais com TDAH tendem a ter algum filho que também tenha esse transtorno, e aí muitas vezes existe muito pouca tolerância e paciência desse adulto com TDAH em relação ao seu filho, que sofre do mesmo transtorno. Claro, em alguns casos até pode ser melhor, né? Esse adulto que sofre de TDAH acaba entendendo o seu filho por sofrer da mesma coisa, mas muitas vezes essa intolerância à frustração, que também é típica do TDAH, acaba prejudicando toda a família. Então é importante sim um tratamento, muitas vezes medicamentoso, se manter o tratamento correto, e uma psicoterapia ou um aconselhamento psicológico. Nas psicoterapias para pessoas que sofrem de TDAH, obviamente que também se contemplam as comorbidades. É preciso que se considere se existe ali mais algum quadro, seja de sintomas depressivos, de ansiedade, e muitas vezes existem. E até para a medicalização também é muito importante que se considere então essas comorbidades que podem ter se desenvolvido nesse sujeito no decorrer dos anos. Mas a psicoterapia, ela também
pode ser um aconselhamento psicológico, porque ela precisa ser voltada para o conhecimento desse sujeito que tem TDAH em relação ao seu transtorno. Que ele possa conhecer as características do seu transtorno, os sintomas e as formas com que ele possa lidar com isso de uma maneira melhor. Seja através de leituras de livros, de vídeos, de sites que têm informações, existem grupos de apoio também, mas é muito importante que essa pessoa entenda cada vez mais sobre o transtorno para que possa lutar contra os sintomas que são mais prejudiciais. Algumas questões que são trabalhadas nos tratamentos para pessoas com TDAH também na vida adulta tem a ver com a dificuldade que essas pessoas têm de escutar o outro. Então, nas conversas, nas relações interpessoais, geralmente essas pessoas têm muito pouca paciência para escutar o que o outro está dizendo. Costumam interromper as outras pessoas, muitas vezes perder o foco na conversa, e isso acaba acarretando problemas de relacionamento. Na vida doméstica também, são pessoas que muitas vezes não conseguem se organizar com os afazeres domésticos comuns a qualquer pessoa adulta. Pessoas que têm dificuldade de controlar sua vida financeira, que podem ter gastos exacerbados, porque as pessoas com TDAH, elas têm momentos de sentir muito vazio e se sentirem entediadas em alguns momentos de suas vidas, e elas podem muitas vezes fazer qualquer coisa para que essa sensação passe. E muitas vezes comprar, gastar o seu dinheiro acaba sendo uma delas. Então são pessoas que comumente acabam perdendo o controle da sua vida financeira. As reformas da casa acabam não sendo feitas ou ficam pela metade. Os projetos no trabalho também podem ser deixados pela metade. São pessoas que iniciam com muito entusiasmo alguns projetos, mas acabam não finalizando e passando para outro com muito entusiasmo. Então a visão desse profissional no seu trabalho também pode acabar ficando prejudicada por causa disso. E uma série de outras coisas que com a psicoterapia ou aconselhamento psicológico e muitas vezes alguma medicação que atue nessas questões acaba ajudando para que essa pessoa amenize seus sintomas. Não significa que o adulto com TDAH sempre está em sofrimento. Tem muitos adultos com TDAH que acabam conseguindo lidar com seus sintomas de uma forma adequada, de uma forma saudável, na maior parte das vezes porque já se trataram. E são pessoas bem organizadas, que acabam desenvolvendo estratégias para se organizar e acabam tendo uma autoconsciência do seu comportamento, da sua impulsividade e conseguindo com isso ter mais autocontrole. Em vista dessas características, então, muitas vezes as pessoas que sofrem de TDAH na vida adulta acabam não conseguindo manter relações a longo prazo. Eu falo de relações de amizade e relações amorosas também. Acabam tendo dificuldade com isso. E no trabalho também acabam tendo muita dificuldade com a disciplina, com os horários, com prazos e também em se subordinar a outras pessoas. São pessoas que acabam se rebelando, geralmente em relação às suas chefias. Funcionam melhor quando são seus próprios chefes, mas nem sempre isso é possível, né? Então é muito importante que a pessoa que tem TDAH possa entender disso tudo, né? Entender dos seus sintomas e consiga numa psicoterapia resgatar sua autoestima, né? Aumentar o seu autoconhecimento para que possa então diminuir, amenizar esses sintomas e viver com mais qualidade. Bem, esse foi o nosso último vídeo do ano de 2021. Espero que todos tenham aí uma virada de ano muito agradável, que todos tenham o próximo ano com muita saúde, muitas alegrias e paz. E volto a conversar com vocês num prazo um pouquinho maior dessa vez, porque também estou saindo de férias. Mas deixo aqui um grande abraço e um feliz ano novo para todas e para todos.